Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Cleilma Ricker, que se chama Era Necessário Passar para a Outra Margem. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como não fui eu que escrevi, foi ela, não ajudei em nada, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos orar? Senhor Jesus, que a gente possa realmente aprender de Ti, que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, que estejamos atentos, Jesus, para todas as lições que nos dás. Em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Marcos 4, versículos 35 a 41, que é uma história muito bonita. É quando Jesus acalma a tempestade. E Jesus sempre acalma as nossas tempestades, não é, irmãos? Então vamos lá. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Meus irmãos, então vamos lá. O nosso versículo-chave é o 41, parte B, que é este que acabamos de ler. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, o nosso texto começa dizendo que nós estamos passando por uma assustadora e terrível pandemia, né? Ela não acabou, muitas pessoas ainda estão infectadas, outras morrendo, outras sendo hospitalizadas, enfim. É uma terrível pandemia. Logicamente que após a vacina, né, essa bênção que Deus nos mandou, que é sermos vacinados, as coisas estão melhores, né? As pessoas não estão morrendo tanto, quando infectadas, as consequências são menores. Mas a gente ainda não sabe precisar que mesmo com vacina, se essa aí foi a pior pandemia da história. A gente ainda não sabe dizer isso. Mas o que a gente tem certeza e pode afirmar é que essa pandemia foi como uma grande tempestade. Tem sido, né? E ela, como uma tempestade grande que tem sido, ela tem muito a nos ensinar. Além do medo que a gente passa e passou, da insegurança, da tristeza, do pavor, a pandemia também traz para a gente lições muito preciosas, muito importantes para a nossa vida. E esse texto vai nos remeter a isso, porque diz o quê? Que quando um dia Jesus estava lá no meio do povo, ensinando, falando, aí ele fala por quê para os discípulos? Vamos passar para outra margem, como está lá no versículo 35. Diz assim, cadê? 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar, quer dizer, vamos para outra margem. E pela palavra de Jesus Cristo, o que os discípulos fizeram? Partiram, foram embora. Mas o que aconteceu? Porque na verdade
ali não é um mar, é um lago, né, que fica entre montanhas, então venta muito. E assim que eles saíram, veio uma grande tempestade, e depois de muito esforço e de muita luta, eles ficaram morrendo de medo. Quem não ficaria, né, gente? O barco enchendo d'água, vamos morrer afogado, né? Como tá lá no versículo 37 e 38. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água, e Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Ai, gente, vamos combinar, né? A gente tá morrendo de medo, o barco vai afundar e Jesus estava o quê, ó? Nadando. Mas o que eles aprenderam com isso? Que mesmo quando a gente passa por tempestades tão grandes como essa que ia afundar o navio, ou a pandemia que estamos passando, a gente tem que lembrar que nada disso vem para nos matar espiritualmente. Nada disso. Mas para a glória de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Por mais que passemos por provações, por lutos, por tristezas, por dificuldades, nós temos que nos lembrar que o nosso objetivo em qualquer tempestade é glorificar a Deus. Outra lição que a gente aprende é que assim como Jesus não era imune ao cansaço, ele estava dormindo, né? Imagina, ele deve ter falado muito, deve ter andado muito, estava cansado. E a gente também tem que entender que a gente também não é imune ao vírus, né? Nem à pandemia e nem aos problemas. Nós não somos imunes a nada disso. Nós estamos aqui nesta terra e vamos passar por muitas dificuldades. Nós vamos ter que enfrentar todas as coisas. A gente tem que passar por determinadas provas e mesmo assim nós temos que manter a confiança em Jesus e não entrar em desespero. Eles ficaram apavorados, mas o que eles fizeram? Eles correram para chamar Jesus. É isso que nós temos que fazer, diante de todas as dificuldades que enfrentarmos, correr para Jesus. É lá o nosso lugar, perto do Mestre. É Ele quem vai nos amparar, nos orientar e nos acolher. Antes, a gente tem que entregar a nossa vida, o controle das nossas vidas para Jesus. Porque Ele sabe o momento certo de agir, uma vez que Ele vai comandar todas as situações e Ele domina sobre toda a natureza, sobre tudo e sobre todos, como está lá em Efésios 4, versículo 6, que diz assim, olha: e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Às vezes, irmãos, a gente acha que tá com Jesus, colocar ele do nosso lado, assim, como se a gente fosse dirigir um carro, né? E desse carona para Jesus. Então a gente tá com Jesus, mas ele tá no banco do carona e a gente tá lá dirigindo. Quando na verdade quem tem que dirigir o carro da nossa vida, o barco da nossa vida, é Jesus. A gente não pode levar ele de carona. É porque ele que sabe de todas as coisas. Ele sabe quando a gente deve resolver, como devemos resolver as coisas. Ele sabe quando agir. Ele comanda tudo. Ele mandou o mar ficar quieto, o vento. E esse povo, tudo aí, vento, mar e natureza obedecem. E a gente não quer obedecer? Temos que ser tementes a Deus e obedecê-lo, sim. Jesus sabe de todas as coisas, ele tem que ir conosco e nós temos que buscá-lo. Como diz a palavra, temos que buscar Jesus enquanto a gente pode achar. Bom, irmãos, as adversidades são muito grandes, mas nós temos que lembrar que cada coisa difícil que a gente passa é uma oportunidade que essa situação vai nos oferecer para a gente ter um conserto com Deus. Não é à toa que a gente passa por dificuldades, não. Então nós temos que lembrar que atravessar pode ser mais fácil quando a gente sabe quem está no comando. Muito mais fácil. Se nós dermos o leme do nosso barco para Jesus, vai ficar muito fácil passar para outra margem. Então, irmãos, é imprescindível, não tem outro jeito. A gente só vai ter, assim, ser bem sucedido na nossa vida espiritual e na nossa vida em todos os aspectos
se tivermos fé. Nosso manancial termina assim, ó. Deus não despreza o sofrimento, Ele nos amadurece, fortalece e renova no momento de dor. Então, sossegue, meu irmão, sossegue, tá bom? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos. Parece um laço. E olha só, você deve se lembrar aqui, ó, durante todo esse nosso ano aqui de 2022, nós combinamos que nós vamos estar atentos e crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, terão a maior facilidade de estar com Jesus, passar para o outro lado da margem quando se fizer necessário. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.